Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia, boa madrugada, independente aí do horário que vocês estejam vendo esse pré-jogo Corinthians e Santa Fé, depois de um derby muito movimentado para matar o nosso coração, para matar a gente aí nesse domingão, 2 a menos, briga, e o Corinthians aí sendo o time que vai mais se ferrar pelo STJD, né, porque como sempre, o Palmeiras é o time mais beneficiado, é o time que tem o bastidor mais forte, né? Então cabe um pouquinho de lição para o Corinthians a melhorar o seu bastidor, né? Mas aí tá, o Hugo Souza não pode. Todo jogador reclama de arbitragem, todos, mas só o Hugo Souza foi punido, vai ser punido pelo STJD. O Corinthians pode perder mando de campo, pode perder tudo. Pela questão da injúria racial, sim, tem que ser punido, porque quando o Hugo Souza foi alvo de atos racistas para a torcida portuguesa, a gente veio aqui e veio defender o Hugo Souza. Sobre o Carlos Miguel, independente do que ele fez aqui no Corinthians, do mal que ele fez pra gente, das suas mentiras, sua falsidade, ele não merece, nenhum jogador, nenhum ser humano merece. O Breno tem mais local de fala do que eu, tá? Isso aí, o Breno, eu sempre falo com o Breno tem mais local de fala do que eu, mas a gente veio aqui e defendeu o Hugo, e não é porque o Carlos Miguel a gente não compactua com o que ele fez aqui com o Corinthians, a gente tem que aqui passar pano. O cara que fez isso tem que ser identificado, o cara ou a mulher ou o adolescente, independente do isso, tem que ser identificado e tem que ser banido da Neoquímica Arena. Nunca mais pisar na Neoquímica Arena, tá? Nunca mais. Na verdade, esse cara não tinha nem que vestir a camisa do Corinthians, nunca mais na vida, né? Como torcedor, mas isso a gente não pode fazer, né? Mas tinha que ser banido da Neoquímica Arena e nunca mais entrar, tá? E se a punição fosse para isso, ok, tem que acontecer, mas também tem que acontecer punições de outro lado também, né? Porque o Garro foi chamado de assassino na casa do Palmeiras, e isso aí é óbvio, né? Foi chamado de assassino. O Hugo foi alvo de racismo na casa portuguesa, não teve punição. Então, se a punição acontecer para o Corinthians por conta disso, tem que acontecer, mas também tem que acontecer para todos os times, tá? E não porque o poder de bastidor de um time é mais forte do que o outro. Isso aí eu acho que não tem que acontecer, tá bom? Mas aí teve punição, vai ter punição agora pro Hugo, o Corinthians pode perder mando de campo por conta das tais violências que aconteceu, sendo que o Luigi não chutou a bola na cabeça de uma criança, quase uma criança aqui na Neoquímica Arena, sendo que quando ele sofreu alvos racistas e o Corinthians foi o primeiro time a demonstrar apoio, como tem que ser feito mesmo, ele não pediu desculpa pra essa pessoa que acertou a bola na cabeça, né? E aí agora ele foi o primeiro a ir lá no GCRIM lá, fazer o boletim e tal. É complicado, né, gente? É complicado. E aí, Brenão? Vamos falar aí, vamos tentar mudar um pouco do assunto, né? Mas você pode falar sobre o caso do Carlos Miguel, tá? Como eu falei, você tem mais lugar de fala do que eu, então fica à vontade aí. A gente, logo após sua fala, a gente já vai pro pré-jogo contra o Santa Fé amanhã na Neoquímica Arena. Isso aí, rapaziada. Salve, salve, galera aí no canal Tu És Orgulho. Estou aí de volta no pré-jogo, né? Depois de um bom tempo aí fora, gravando mais a série do Brasfoot aí. Espero que estejam gostando. E, enfim, mano, eu vou falar um pouco rápido, né, sobre esses casos aí do derby, para não se entender muito, porque o assunto aqui tem que ser o pré-jogo, né? E, cara, é muita hipocrisia essas coisas, né? Tipo, o Corinthians, só porque o Corinthians tem que banir, tem que ter isso e tal. Quem o João comentou, todo jogador vai na entrevista falar mal de juiz, de arbitragem, disso e aquilo. Agora, só porque o Hugo falou, aí fala, não, quem tem que falar é o diretor, é o presidente, não sei o quê, que tem que dirigir a palavra, sendo que na rodada passada, o Neymar Júnior do Santos disse abertamente que a arbitragem está acabando com o futebol brasileiro. Enfim, teve muitos outros casos também, né? Do próprio Palmeiras, que reclama todo jogo de arbitragem, todo jogo. O Gil foi ano passado, se não me engano, ano retrasado, não lembro, na Neoquímica Arena também,
quase bateu no entrevistador, falando que todo jogo é isso, roubam pra eles, que não sei o quê. E nada aconteceu, né? Aí o Hugo falou uma coisa básica e deu-lhe a punição, infelizmente. E é muito engraçado isso porque a gente sabe de alguns casos mais recentes, né, que o jogador sequer teve uma punição aí, né, de que foi muito pior, que foi um caso de aposta esportiva, né, minha gente? Claramente, lá com todas as provas bonitinhas, porém, nada foi feito, o caso foi arquivado. Mas enfim, né, contra tudo, contra todos, esse é o nosso lema, e pelo jeito assim seguirá por muitos e muitos anos, enquanto não mudar esse bastidor, enquanto o pessoal mais forte ali, né, do Corinthians não pegar firme ali, né, e abertamente falar. Tudo bem que eu vi que o Marcelo Paes postou muitas coisas referente ao jogo, de arbitragem e tudo mais, só que tem que fazer isso mais vezes, mais agressivamente, assim, no bom sentido, lógico, pra a gente não acabar sendo prejudicado, né. E a questão do Carlos Miguel é uma infelicidade muito grande como ser humano, né? Pô, é muito que leva a isso até hoje, pô, pleno século XXI, 2026, e acabar fazendo esse tipo de crime, né? É uma infelicidade muito, muito grande, cara, porque a gente sabe disso, né? Que é muito difícil hoje em dia pra gente, né, que é negro, pele mais escuro, assim, é complicado as coisas que a gente acaba enfrentando, né? E aí a pessoa vai aquilo e ainda grava, mano. Tipo, pô, pra quê? Quer aparecer? É uma pessoa que não comentou, tem que ser banida do futebol, da Neoquímica Arena, torcedor do Corinthians, tem que ser tudo, mano. Tem que pegar uma pessoa dessa, identificar e aplicar, né, as devidas punições, prender o cara, enfim. A justiça tem que ser feita, né? Foi dito, né? O Carlos Miguel, por mais que tenha feito uma cagada imensa aqui, a gente presta toda a nossa solidariedade, porque isso é algo que não deve ser feito nunca mais. Nem na Neoquímica Arena, nem contra o Palmeiras, nem contra o Corinthians, e nem qualquer time, qualquer pessoa do mundo. Isso é um caso que, infelizmente, tem que acabar. Tem que acabar com esse tipo de coisa, que é muito feio, muito feio. Mas é isso aí. É isso. Lembrando, tá? O Corinthians ainda não foi exatamente punido, né? Pode ser, e a gente não consegue duvidar de mais nada, né? E se a punições for, normalmente todas as punições serão bem severas pro lado do Corinthians, tá? E nenhuma punição pro lado do Palmeiras, tá? Vamos lá. Indo pro jogo de amanhã, tá? O Corinthians recebe o Santa Fé na Neoquímica Arena pela segunda rodada da Copa Libertadores. Semana passada, o Corinthians vence o Platense por 2-0, uma vitória importantíssima. Por quê? Porque até o final do jogo de Penharol e Santa Fé, o Santa Fé estava vencendo o Penharol empatou, mas imagina se o Santa Fé ganha aquele jogo. O Penharol, que teoricamente é a equipe mais forte que o Corinthians vai enfrentar no grupo, se ele perde, e se o Corinthians não ganha aquele jogo, o negócio tem que tornar feio, porque era perigoso. Porque imagina, os dois mais fortes estão com 1 ponto e o Santa Fé com 3. E se o Platense tira ponto de algum dos dois do Corinthians, tira ponto do Penharol, e aí o negócio ia começar a entornar feio. Mas o Penharol empata o jogo lá, e o Corinthians fez o seu dever de casa, quer dizer, o seu dever fora de casa, que foi vencendo o Platense lá e vencendo bem, né? Com duas defesas do Hugo Souza só, nada de perigo. O time do Platense é bem ruim, então o Corinthians tinha obrigação e fez jus a essa obrigação a vencer o Platense lá. E agora recebemos o Santa Fé, equipe colombiana, na Neoquímica Arena. O jogo é amanhã, 9h30 da noite, com transmissão da Globo, do Paramount e da GE TV, tá? O árbitro de campo é o Paraguai. Na verdade, toda a arbitragem é paraguaia, tá? O árbitro de campo é o Juan Gabriel Benítez, o auxiliar é o Milciades Saldivar, o auxiliar 2 é o Júlio Aranda e o VAR é o José Mendes, tá? Se o árbitro for igual semana passada que deixou o jogo rolar,
pode ser que seja uma boa arbitragem. Jogo passado a bola rolou bastante, né? Teve bastante bola rolando, mais de 60%. E o Corinthians demorou a entender que os caras não iam dar falta qualquer. Então ficava caindo igual no Brasileirão, não é assim. Naquela arbitragem do padrão de semana passada, qualquer quedinha não ia cair, não. Tá? E não ia dar falta. Vamos lá. E a provável escalação é a mesma do jogo contra o Platense. Então a gente vai com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, André, Bidon e Garro, Kaique ou Linda, talvez seja a única mudança, e Yuri Alberto, tá? Lembrando, tem sim a possibilidade do Gabriel Paulista ou André Ramalho, porque o Gabriel já tem 35 anos, jogando o terceiro jogo seguido, tem essa questão. Acho que ele nunca jogou 3 jogos seguidos desde quando ele chegou, mas a princípio será o Gabriel Paulista. Os desfalques definitivos é o Memphis Depay se recuperando da lesão. Lembrando que ele trouxe o homem de confiança dele para seguir no tratamento pessoal com ele, junto com o Corinthians, tá? Então, talvez a gente tenha o Memphis já para os próximos jogos, antes do que a gente imaginava. Ele queria jogar contra o Palmeiras, palavras dele mesmo, e também do Marcelo Paz, e também do Diniz, né, dos 3 aí. Só o Memphis falou para fazer média, mas também Marcelo Paz e Diniz falou, então aí é 3 caras falando, não é só um, né? E vamos ver, tomara aí que ele volte quanto antes. Não acho que ele volte contra o Vitória, tá? Não acho, mas quem sabe. Guinegão ainda com a lesão muscular, que foi até mesmo cortado da seleção sub-20 naquela ocasião. A lesão do Hugo Botinha, né? Que lesão no joelho, fez cirurgia e tal. E o Caio César não é definitivo porque saiu uma notícia hoje que ele pode estar no banco amanhã, em fase de transição física, já foi pro campo hoje, treinou um pouco com bola, na verdade, bastante, e pode ser que Caio César esteja no banco amanhã, né? Lembrando que o Caio César foi um dos alvos da cobrança da Gaviões. O Caio César, da cobrança lá do... ele que tomou um enquadro do Alê, né? Foi o terceiro cara que tomou um enquadro lá na pressão da Gaviões, das organizadas, no CT. Brenão, vamos lá. Jogo difícil, Santa Fé empatou em casa com o Peñarol, né? A gente tem aqui também, depois a gente vai falar um pouquinho das estatísticas do jogo lá, eu peguei aqui. Mas o que você acha da próxima escalação? Tu adversário, a estreia positiva, né, que ajuda a gente a ter um pouquinho mais de confiança para o segundo jogo, e se fazer uns 6 pontos já dá um belo passo para uma classificação, né, porque depois você recebe o Peñarol em casa, e se você ganha do Peñarol já ganhando os primeiros 2 jogos, você já faz 9, então você aos pouquinhos vai ganhando confiança e colocando o segundo pé no mata-mata da Libertadores. Vamos por pontos, tá? A escalação é a padrão que o Diniz, acho que ele entendeu que atualmente pode ser a melhor, né? Que é a mesma escalação que ele repetiu contra o próprio Platense e contra o Palmeiras. E, o Kaique ali tende a ter uma grande evolução do Diniz. Ele que, ao longo, né, de gestão que ele como treinador, que a gente foi ver recentemente, acabou lapidando alguns jovens atacantes, e o Kaique pode ser, né, mais um dele, e disse abertamente na entrevista que é um jogador que ele curte muito característica, tudo mais, acompanhou perto lá que o filho dele jogou futsal, jogou junto, tudo mais. E o Lingard também, acho que, não sei como tá a parte física dele, eu vi que o do Palmeiras ele tá um pouquinho acima do peso, mas é um cara que a gente sabe que aqui tem qualidade, jogando em casa ainda, meio da torcida, o jogo a favor da gente, pode ser que ele entregue pra gente um bom jogo, né, com sua qualidade. Meu campo ali muito bom, inclusive o André, eu vou falar um pouquinho da notícia aqui, que ele recebeu a multa, tá, 10%, só que foi apenas isso, teve uma conversa ali, o assunto foi tratado como encerrado, é um moleque muito bom, muito disciplinar, e vai estar liberado pro jogo, vai ser titular, obviamente. Mas, essa questão dos atacantes, acho que a escalação muito boa, acho que o Diniz fez uma boa
escolha de peças, né? E o Mateuzinho, que provavelmente vai jogar o jogo todo, porque vai estar suspenso 2 jogos, né? Enfim. O Santa Fé é um adversário que o Corinthians jogou contra na própria Libertadores, fase de grupos, 10 anos atrás, tá? 2016, onde a gente jogou contra o Santa Fé, Cobressal, aquela Libertadores lá que a gente fez a fase de grupos muito bem. Não sei exatamente como está o time hoje em dia, mas aquilo, né? Fez de frente contra o Peñarol. Ah, mas o jogo foi dentro de casa, beleza, mas a gente sabe que o Peñarol é um adversário assim, que é bem complicado, né? Libertadores, até em questão historicamente, é um adversário muito chato. E esse empate, ok, foi até bom pra gente também, como o João comentou, que empatou 1-1. Aí o Corinthians está liderando lá. Se vencer esse jogo, vai para 6. E dependendo do resultado de Peñarol e Platense, vai ser melhor ainda. Se empatar novamente, vai abrir ali 4 pontos de diferença. Aí se emenda contra o Peñarol, contra o jogo de volta contra o Platense, aí já está garantido, né, a classificação em primeiro lugar, que vai ser muito importante para a gente evitar adversários complicados, né? Disso aí nas últimas Libertadores, quando a gente passou, o que aconteceu, né? Passou em segundo, ou, né, no pior dos resultados aí. Mas eu espero que o Corinthians faça um bom jogo, é tendencioso a isso, né? Porque o time tá criando um embalo novamente. Fez um bom jogo contra o Platense. Contra o Palmeiras, mesmo que tenha empatado ali, sofreu não tem de aposta nenhum, mas a gente sabe as circunstâncias do jogo, né? Com 2 jogadores a menos. Só que a gente sabe que o outro time não fez nada. O Corinthians teve as melhores chances e merecia sim sair até com a vitória, talvez. Mas o Diniz acho que está criando casca agora. Acho que talvez nesse jogo de agora, como um adversário mais simples, assim para dizer, não desmerecendo, lógico. A gente sabe que talvez a gente possa ver mais um pouco do trabalho técnico dele, né? As mudanças significativas. O estilo de jogo do Diniz, né? Mais posse de bola, passe e principalmente valorizando, né? O trio ali, o meio atacante, armador e a dupla de ataque ali. Mas é isso, acho que a gente faz sim um bom jogo. Tem que fazer, né, para garantir essa classificação na Libertadores, não classificar, né, mas garantir os 6 pontos ali e embalar na temporada para a gente sair dessa zica aí que a gente tá. É isso, tá? Você falou do André, mandar um recadinho aqui pro Alfinete, que o único trabalho dele foi sofrer no pânico lá igual um imbecil, achando que é Corinthians, mais corintiano que os outros. Tá? Quando eu chamei, eu critiquei o André aqui, falei que o André teve uma atitude de imbecil contra o Palmeiras, tá? Mas você chamar o cara de vagabundo, você achar que o cara é perna, que o cara tá metendo perna. Você conhece o André, mano? O André não cospe no chão, velho. O André no campo não cospe no gramado. Entendeu? O moleque errou. Já foi punido, vai ser expulso, pegar um jogo de gancho contra o Vitória. Aí tá falando, aí a fala dele, tá achando que é o Rincon. Cala a boca, irmão. Quem é você, velho? Pô, tu ficou famoso no pânico, irmão. Levando bolada, levando porrada, comendo coisa estragada, achando que tá arrasando. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Em vez de você apoiar, criticar, cobrar assim, aí você falar assim, foi um erro, é um moleque, tem que ser cobrado, teve uma atitude imbecil, Vai aprender ainda bastante. Vai aprender. Aí você chama o cara de vagabundo, usar o seu meio de comunicação pra querer dar um... como sempre, né? Tá andando com o Sormani, aí é amiguinho do Neto, aí começa, né? Aí começa a ter esse papelzinho nojento, na mídia. Você é um palhaço. Um fanfarrão que quer ganhar palco em cima do Corinthians, como sempre, né? É só chegar na mídia, tradicional, é só você ter amiguinho na mídia tradicional, é só você ser convidado para ir para assistir jogo, que começa, tá? Show? Então, rapidinho aí, tá? Vamos lá. O Santa Fé, como o Breno falou, a gente empata com o Peñarol, tá? Num jogo que aparentemente foi bem disputado, né? Com 15 finalizações de um lado, 16 do Peñarol, 6 do Peñarol no alvo, 2 do Santa Fé no gol, posse de bola maior do Santa Fé.
né? O gol do Santa Fé foi feito pelo zagueiro. Eu não me recordo se foi de cabeça ou não, então a gente tem que tomar cuidado, né? Gol do zagueiro mostra que o time tem um bom poderio ofensivo, né? Na bola aérea, bola parada. Então o Corinthians sofreu um pouquinho contra o Platense. Os dois lances perigosos do Platense foi na bola parada, que o Hugo faz um milagre lá e depois uma outra boa defesa. Então é algo que o Corinthians atentar, para o Diniz se atentar também, tá? É bom para o Diniz também tentar ganhar o seu primeiro jogo em casa, né? Claro que contra o Palmeiras tudo desandou, né? Na questão dos dois expulsos, das duas expulsões. Claro, caiu no pé do Yuri o lance do jogo, né? Que se o Yuri capricha, a gente podia fazer a maior vitória, talvez uma das maiores vitórias num derby da história do Corinthians e Palmeiras, dos dois lados, né? Acho que não ia ter uma vitória tão incrível num derby com 2 a menos, não ia existir uma vitória tão incrível dessa se o Yuri faz aquele gol, tá? Ou se toca a bola pro Kaique, tá? Mas esse gol, essa vitória aí, ele entra pra história. Independente da assistência, desse gol, entra pra história. Mas eu já entendi o Yuri. O Yuri é assim. Esse é o Yuri. Capaz de amanhã ele meter 2 gols. Esse é o Yuri. É isso. Não, esse é o Yuri. A gente já entendeu. É o nosso menininho especial, é o nosso menininho bonzinho. Mas a gente fala isso do lance, mas a gente viu a entrega dele em campo. Sabe como ele saiu, porra. O cara do lateral direito, praticamente. Sim. Quando entrou ele ficou na lateral direito, o Linga ficou na lateral esquerda, o Bidu ficou de terceiro zagueiro, porque não tinha o Angileri. E aí ficou tendo que. Se o Angileri tivesse, com certeza acho que o Bidu ia fazer essa ponta, o Angileri ia fazer um terceiro zagueiro, ia ver o que dá pra fazer ali. Eu acho que o Linga nem entraria se o Angileri tivesse disponível. Ia tentar fazer uma linha ali com o Yuri na lateral direita, o Bidu na lateral esquerda, o Angileri de zagueiro, ia ver o que dá pra fazer ali. Mas, então eu já entendi o Yuri. Mas caiu no pé dele, né? Não vamos passar pano, perdeu um gol. Então, o jogo contra o Santa Fé é um jogo importantíssimo. Não é tão importante quanto a estreia para mim, porque a estreia tem todo o nervosismo, tem tudo o a mais, né? Ainda mais estreia do Diniz e tudo. Mas o Corinthians está com outra postura. O Corinthians está competindo mais, o Corinthians está se esforçando mais, o Corinthians está dividindo mais bolas, está dividindo mais lances, está se entregando mais, né? Então eu acho que o Corinthians tem totais condições de fazer um bom jogo amanhã, de vencer amanhã. Eu acho que se o Corinthians vencer amanhã, a zoação, o Corinthians não é bom em Libertadores, já começa a falar assim, pô, o Corinthians está diferente esse ano. Vamos também mostrar que a gente está ligado esse ano, tá? E Diniz, volta a repetir, aqui você não vai ser vaiado, irmão. Aqui não tem essa vaia no intervalo, não tem essa vaia durante o jogo, então você vai ter chance de trabalhar. Você viu como é que foi domingo, né? 2 a menos. Em outros times aí, a torcida tinha ido embora. As torcidas tinham ido embora. E foi até o final, cantando até o final, poropopó, não tem essa. Sempre apoiando. E o Diniz, falando do Diniz, eu vi até uns comentários que realmente ele foi muito macho, porque você com 2 a menos, qual é a sua primeira intenção? Pô, vou tirar atacante aqui, colocar mais volante e fechar a casinha, certo? O Diniz não, ele manteve o esquema tático dele em campo até o final. Sim. Não tirou ninguém para colocar zagueiro, volante. E então nem no intervalo ele mexeu. No intervalo, ele manteve. Lógico, ali, o time teve que se entregar um pouco mais, só que ele não quis voltar tudo a perder para jogar só 100% na retranca. Porque de repente nem aquela chance do Yuri talvez acontecesse, sabe? É isso. Isso é importante, né? Um cara que ele tem a convicção dele. E o Corinthians tá dando chutão, tá? A gente tinha receio do Corinthians não dar chutão, ficar forçando, mas algo que ele falou da coletiva, que os times deles estão começando a dar mais chutões, ligações diretas, é verdade. Então, muitas ligações diretas, mesmo com os 11 contra 11, no Platense teve também, claro. Os 2 primeiros jogos, então quando tiver um pouco mais a cara dele, vai ter mais toque, vai ter mais passe, vai ter um pouquinho mais de Diniz,
mas eu acho que ele tá dando liberdade pros caras falar assim, apertou, chuta pra frente, não tenta, e é isso. Vamos lá, confiante, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo. Vai dar bom, vai dar bom. Acho que tá bom, né? Eu acho que é isso que precisamos falar, tá? Depois vai ter uma pausinha de Libertadores aí, vai ter Barra, né? Vai ter o Barra aí na Copa do Brasil em breve, então vai ter uma paradinha da Libertadores. Essas 2 semanas seguidas de Libertadores vai dar uma parada, e aí depois a gente recebe o Peñarol, eu acho que lá para maio, tá bom? Na Neoquímica Arena, vai ser um jogo legal, né? Corinthians e Peñarol, o Peñarol respeita muito o Corinthians, né? Teve uma tretinha aí do Peñarol com o Botafogo, então o cara tá meio bravo aí com o Brasil, sendo que no Uruguai você vai lá e você só sai machucado, quebrado, né? Teve Bate. os caras fazem maior escândalo aqui no Rio de Janeiro, fizeram maior escândalo no Rio de Janeiro lá, apanharam e colocaram aqui no Brasil, foda. Mas tá bom. Sim, verdade, lembrei agora. É isso. Mas é isso, Adriano. Qual o seu palpite pro jogo de amanhã, Corinthians e Santa Fé da Colômbia? Cara, eu tô muito confiante pra esse jogo, porque o Corinthians tá criando uma cara nova, né? Um embalo. Como eu falei, o Diniz tá conseguindo colocar agora um pouco mais seus dias em campo. Nesse jogo acho que vai ser definitivo pra isso, sabe? Então, cara, eu vou arriscar, vai ser 3-0 pro Corinthians amanhã. Olha aí, gostei, hein? O Breno que acorda cedaço nos outros dias de manhã, mas em Libertadores o cara assiste até o final. Em Libertadores não tem como não, né, mano? Não tem como. Porque tem jogos que o Breno fala assim, dá pra assistir o compacto no outro dia, mas Libertadores é complicado. Geralmente eu assisto assim, primeiro tempo, um pouco do segundo assisto pescando ali, mas amanhã, meu amigo, eu vou assistir em pé. É isso. Eu vou colocar um 2-0 aí. Vou ser um pouquinho mais conservador do que o Breno, mas o palpite do Breno é bom e eu acho que se o Corinthians quiser mostrar confiança, mostrar que tá chegando na Libertadores mesmo, tem que fazer um placar sem tomar gol. Tá? O saldo é muito importante também. Tem que lembrar. 2 jogos do Diniz, isso é verdade. O saldo é muito importante. E aí, 3 jogos aí sem. 2 jogos do Diniz sem tomar gol já, né? Verdade. Então é isso. Rapaziada, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, tá? O Breno e eu gravamos 2 vídeos de episódio de Ti, Moto Corrida Brasfoot. Vamos gravar mais um agora, logo após o pré, tá? E é isso. Em nome do Breno, em meu nome, ficamos por aqui. João Vitor na voz, Breno na voz, agência Tu És Orgulho. Valeu, falou. Fui.